Bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, vai um abraço para todos meus irmãos de todo esse estado brasileiro. Vai o meu abraço. Eu fico muito feliz pelos comentários que vocês têm me mandado. Eu sei que alguns, talvez, mas eu não dou importância para isso. Mas vocês têm mandado seus comentários e eu tenho olhado. Isso me agrada muito. Estamos juntos, irmão Nilson. Estamos nessa. Então isso me agrada muito. Nós estamos juntos mesmo. Porque o mesmo Deus que eu creio, você que já é da graça, você não tem mais dúvida. Tudo que eu falo de acordo com aquilo que eles não falam dentro do sistema. Porque dentro do sistema o que eles ensinam? Eles ensinam aquilo que não existe nessa palavra. Existe, mas coisa que já passou. Não tem mais validade, já perdeu a sua validade. E o tema da mensagem que eu tenho para nós é esta. Jesus está voltando. Mas, irmão Nilson, Jesus está voltando? Mas você é da graça, você está dizendo que Jesus está voltando? Não, eu não estou dizendo. Quem está dizendo é as músicas. Há uma música que diz que Jesus está voltando. Até se canta uma música que diz assim: Ele vem, não avisou a hora. Ele vem, espere sem demora. Então, se ele vem, não avisou a hora, tudo bem. Mas ele disse isso para o seu povo, para os judeus. Não foi para mim, para você. Agora, dizer que ele vem sem demora, isso é uma mentira. Porque quando você entra em contato com uma pessoa e diz: fulano, eu preciso de você aqui. Onde você está? Você liga para um filho, para um irmão, para um parente, para um pai. Onde você está? Eu estou aqui em casa, estou aqui em tal lugar. Você diz assim: ó, eu preciso de você agora. Você pode vir? Sim, já estou indo. Pode esperar. Sem demora eu estou aí. Então, dá a entender que eles estão dizendo que ele vem e espera sem demora 2000 anos. Os livros relatam isso. Há muitos livros escritos sobre a volta. Há filmes que foi feito pelas companhias, pelo Hollywood, sobre a volta, sobre Jesus voltando e arrebatando o seu povo. Mas por que essa grande mentira? Porque Margaret McDonald, no ano de 1870, ela teve um sonho. Isso, veja bem, um sonho. Não foi que desceu um anjo e falou com ela, mesmo que fosse, né? Mas foi um sonho. Ela teve esse sonho, que viu os crentes sendo arrebatados, sendo levados. Porque Jesus, quando foi tirado dentre os discípulos, no capítulo 1 de Atos, versículo 11, ele começou a subir, 2 anjos se pôs à direita e à esquerda, e disse: varões Galileu. Aonde fica a Galileia? A Galileia, né, fica em Israel. Varões Galileu. Ele não diz varões do mundo inteiro, varões da Inglaterra, da Alemanha, do Portugal, da Arábia Saudita. Todo esse país já existia, da Grécia. Varões Galileu, porque está olhando para o alto, esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado, ele há de voltar, assim como para o céu de subir. Mas o que acontece? Que essa jovem teve esse sonho e falou para o seu tio. Seu tio já era um homem de muita influência naquela época.
Já existia esses homens com essas mentiraiadas, e ele pegou isso e já começou a divulgar. Seu tio era um pastor, que dirigia um grande trabalho lá no Texas, nos Estados Unidos, e já começou a divulgar isso, e logo já começou a sair música, começou a fazer filmes, e começou a escrever livros e tal, e praguejou o mundo com essa mentira, que não existe. Dentro deste livro não existe. Por quê? Porque isso já aconteceu. Para quem? Para o seu povo. Porque ele não diz que ele vinha buscar outro povo senão o seu povo. Então nós olhamos para lá no capítulo 14 e versículo 19 de João, ele diz: eu vou para o Pai, mas o mundo não me verá mais. E aí? O mundo não vai me ver. Vocês, falou para os apóstolos, vocês sim, mas o mundo não me verá mais. Porque os apóstolos estavam certos, como 2 mais 2 são 4, que eles iriam com o Senhor. Mas ele diz: o mundo não me verá mais. Então, como o mundo está esperando a volta dele? Se nós olhamos também, eu nem preciso citar capítulo 24, versículo 34 de Mateus, 23 e versículo 36 de Mateus e tal. Eu não preciso citar também 16 de Mateus e versículo 28. Alguns dos que aqui estão não morrerão até que veja o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então eu não preciso, porque nós vemos ali uma passagem que vocês vão entender no capítulo 10 de Mateus. Jesus enviou, capítulo 10 e versículo 16, ele diz: eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede prudente como a serpente, mas simples como a pomba. E ele disse: qualquer casa que entrar, ele permanece falando: desça-lhe a minha paz, fale o meu nome, se recusar, bate os pés ao sair daquela casa, daquela cidade, para não levar nem a poeira dos vossos pés. Lá no versículo 23 do capítulo 10 de Mateus, ele diz assim: vocês não percorrerão toda a cidade de Israel até que o Filho do Homem venha. Então vocês veem, ele disse, ali no capítulo 10 e versículo 5, ele envia os discípulos a pregar. Então, quando ele enviou, ele diz assim: não entrei, ou não andei pelo caminho do gentio. Não entre em casa de samaritano, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. No mesmo capítulo você vê que lá no versículo 23 está dizendo assim: vocês não vão percorrer toda a cidade de Israel até que eu volte. Agora eu pergunto, se ele não voltou, se a igreja, esse povo está esperando por ele, os discípulos estão vivos. Os discípulos ainda estão percorrendo Israel. Está uma guerra danada lá em Israel, os discípulos estão ali pelo meio, daquele bombardeio lá. É o que eu vejo. Ué, se ele diz: vocês não vão percorrer toda a cidade de Israel até que eu volte. Ué, e o povo está esperando por ele, então os discípulos não ainda pararam de pregar. Os discípulos estão pregando. E estão aguardando. Então você vê que essa conta não fecha. Outros dizem assim: não, Jesus vai vir, mas quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, porque ele não quer ter ninguém por inocente. Ele quer que todos conheçam a verdade. Tudo bem. Só que hoje ele está pregando para um grupo, mas todo dia está nascendo.
esses que estão ouvindo hoje o Evangelho, vamos supor assim, que esses passam a ter conhecimento. Ó, vai vir, Jesus vai vir buscar. Vamos aguardar. Diz que até os 12 anos. Que aos 12 anos é o tempo certo para a criança, o adolescente guardar o Evangelho na sua mente, no seu coração. Mas quando aqueles que receberam a palavra, já nasceram outros. Aí vai esperar esses crescer para pregar para eles. Quando eles pregam para esses, com seus 12 anos, está nascendo outro, nascendo. Porque Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem. Então a geração não para. Mas a terra para sempre permanece. Vai permanecer para sempre. E se olhar no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 14, Deus não destrói, Deus não destruirá nada do que ele fez. Então é uma grande mentira que ele vai destruir, vai fazer, Então essa conta não fecha. Porque você olhando para Romanos capítulo 10 e versículo 18, o apóstolo Paulo diz que o mundo já foi pregado no mundo inteiro. Pronto. Aí acaba de cumprir. E aí? Quando o evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. O fim do quê? Daquela era. E o evangelho já foi pregado. Está lá, 10 e 18 de Romanos. E aí? Estou esperando o quê? Então não adianta cantar, Jesus está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão... Eu cantei muito essa música, eu cantei essas músicas, no meu tempo, participei de coral, e plá, e hoje eu sei que tudo isso é blá, 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 porque ele, se você estiver esperando nessa esperança, tira isso da sua mente. Porque nunca, sabe o que é a palavra never? Nunca. Ele vai voltar. Porque ele não tem compromisso comigo nem com você. O compromisso dele era com o seu povo Israel. Eu vim somente, é o que ele disse no capítulo 15 e 24 de Mateus, ele diz, eu vim somente para o meu povo. Eu não vim para outro povo. Mas, Senhor, despede essa pobre mulher que vem gritando atrás de nós, a mulher cananeia. Eu fui enviado somente. Então não tem outro povo. As ovelhas perdidas da casa de Israel. O compromisso de Deus era com Israel. Deus não tinha outro povo sem ser Israel. Pecado. Não existia na Grécia pecado. Não existia na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia, enfim. Nem um país existia pecado. O pecado só existia em Israel. Por quê? Porque o pecado é o quê? É transgressão da lei. E a lei era para quem? Somente para Israel. Então tudo que aconteceu foi para Israel. O Deus de Israel. Jesus veio para os seus. Eu vim para os meus. Porque nós olhamos que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Para libertar quem? As nações que estavam à volta de Israel? Não, para libertar somente Israel, que era o único povo reservado, povo escolhido, separado por Deus. Mas quando esse povo recusou, repudiou, matando seu filho Jesus, então Deus, como o próprio Jesus disse no capítulo 10, ali de João, acho que o versículo 16, ele diz assim, tem ainda outras ovelhas. Ovelha quer dizer uma simbologia, que nós não somos animais. Isso é uma simbologia que se falava naquele tempo. Hoje ainda tem uns idiotas ainda falando, as minhas ovelhas. Isso é lá em Israel, há 2, 3 mil anos atrás. Hoje nós somos gente. Hoje nós somos pessoas. Só para você ter respeito. Chamar uma pessoa de animal, as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas. Para com essa tolice.
Nós somos gente. Nós somos, o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 4 e versículo 7, ali de Gálatas, ele diz que nós não somos filhos, nós somos herdeiros. Nós somos mais do que filhos, somos herdeiros de Deus. Uma coisa fica chamando o povo de animal, ovelha. Mas Jesus era uma expressão que havia naquele tempo, Jesus usou essa expressão. Ainda tem outras ovelhas que não faz parte desse aprisco. Mas eu quero trazer para mim. E o que fez Jesus? Depois de ressuscitado, aparece a Saulo, no caminho de Damasco. Vai e prega para o mundo gentil, que já estava lá no capítulo 49, versículo 6 de Isaías, e o 42 também fala sobre isso, que Deus já tinha determinado, Deus já tinha separado, escolhido o apóstolo Paulo para pregar o evangelho para o mundo gentil. E por isso nós hoje somos salvos e libertos por esta mensagem da graça pregado pelo apóstolo Paulo. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Esteja comigo. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de conforto, de vida e de esperança para todos nós. Temos um ano que inicia vitorioso para todos nós. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.